Graças a Deus que tem nos amado com esse amor incondicional, assim possibilitando para nós o privilégio de estarmos aqui para juntos celebrarmos a Deus, cultuarmos a Ele, juntos podermos buscar a sua face, compreendendo assim a vontade dEle para as nossas vidas, no que concerne a sua vontade, no que concerne ao modo como Ele estabeleceu para que nós pudéssemos viver como filhos e filhas de um Pai tão bondoso, tão amoroso, Pai do céu, nosso Deus. Quero saudar todos vocês, amados, com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite a respeito da paternidade de Deus. Deus como Pai. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 3, nos fala a respeito de Deus como Pai. Nós cremos num Deus que é um ser pessoal, Ele é um ser autoexistente, Ele não foi criado, pelo contrário, Ele criou todas as coisas, e Ele é conhecedor de todas as coisas. Deus é criador de todo o universo, de toda a vida, inclusive desta que está ao seu lado. Deus é fonte de vida, fonte de bênçãos. Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Ele se revelou a Abraão como Deus Altíssimo, o Deus Eterno, como o pastor Juarez nessa manhã falou um pouquinho sobre a vida de Abraão. E Deus se revelou a ele como esse Deus Eterno, Deus Altíssimo. A Moisés, Deus se mostrou como o grande eu sou. Diga ao povo que o grande eu sou te enviou, disse Deus a Moisés. A Davi, Deus se revelou como um pastor de ovelhas, tanto que Davi escreveu, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como esse Deus que cuida, que provê. Mas amados, em Jesus, Deus se mostrou a nós como Pai, Pai do céu. Nós vamos ler esse texto de 1 João, capítulo 3, versos de 1 a 3, eu conto com a sua ajuda nessa leitura. Quero convidar você para lermos juntos esse texto, assim mesmo assentados, que fala sobre a eternidade de Deus. Leiamos então. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. Porém sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele Amém. Somente até aí o versículo 3. Vamos orar, queridos? Pai de amor, esta é a tua palavra registrada pelo teu servo João. E nós cremos que o teu Espírito Santo o conduziu e o instruiu nesta escrita, neste registro, que chegou até nós neste dia. Glórias ao teu nome por causa disso. E nós clamamos para que o Espírito Santo do Senhor, que orientou João, também seja aquele que venha nos instruir e nos orientar nessa noite, para que compreendamos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu disse, Jesus revelou Deus a nós como Pai. Ao chegar na terra, ao nascer e ao viver aqui entre nós, Jesus, Ele mostrou Deus como Pai. E no Evangelho de Mateus está registrado que Jesus, as suas palavras, Jesus disse: você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai,
E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Orem assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus, ao falar com os seus discípulos, ao falar com aqueles que o ouviam, Jesus expressou a eles: quando vocês forem orar, quando vocês forem estar com Deus, vocês devem tratá-lo como um pai. Para o povo de Israel, essa era uma compreensão, era um entendimento muito esquisito, porque a revelação que eles tinham era de um Deus todo-poderoso, cujo próprio nome era impronunciável. Para eles, um dos mandamentos, que são dos 10 mandamentos, um dos mandamentos muito importantes para eles era: não fale o nome do seu Deus em vão. Ou seja, Deus é tão grande, tão poderoso, tão sublime, que nós não podemos nem pronunciar o nome de Deus, não falar o nome de Deus em vão e sequer mesmo mencionar esse nome. Então, quando Jesus chega e diz: quando vocês forem falar com Deus, chame Ele de Pai, e diga: Pai nosso que estás no céu. Percebem o peso dessa revelação? Percebem o movimento que Jesus faz naquele tempo, no meio daquelas pessoas com uma religiosidade altíssima, no meio de um povo que conhecia o Pentateuco e sabia recitá-lo de memória, de coração, de cor, no meio de um povo que guardava leis rígidas e rigorosas. Jesus vem e diz: Pai, Paizinho, Pai nosso. Peraí, mas quem é esse homem que chama Deus de Pai? Quem é esse homem que tem essa intimidade com esse Deus, nosso Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que jogou o fogo do céu e fez consumir 400 profetas de Baal? Quem é esse que diz para nós chamarmos Deus de Pai? Esse Deus que abriu o mar vermelho com o seu poder. Percebe? Consegue ver o peso dessa revelação? Consegue perceber como Jesus vem trazendo uma revelação nova para o povo daquele tempo? De tal maneira, queridos, que hoje eu e você, nós somos ensinados a ter intimidade com Deus, a desenvolver um relacionamento pessoal, porque Deus, Ele se mostra como alguém pessoal, como alguém de perto, alguém que se interessa pela nossa vida, pelos nossos detalhes, como um pai que se importa com seus filhos, como um pai que deseja ver o seu filho crescendo, o seu filho o abraçando. Deus como um pai que deseja o afeto do seu filho, as expressões de amor, de carinho, como qualquer pai. Mas durante o tempo da nossa vida, da nossa história de religião, da nossa religiosidade, nós fomos crescendo também, sendo influenciados por essa visão de um Deus distante, de um Deus intocável, de um Deus de longe. E nós crescemos com certo medo de Deus, e vamos crescendo gerando um falso temor dentro de nós, de modo que a gente não pode também trazer Deus para perto. A gente vai sendo influenciado pela nossa cultura, pela nossa religiosidade, e desenvolvendo uma ideia de que Deus, Ele não pode ser tratado como alguém que é amigo. Não, nós não podemos tirar Deus desse pedestal, nós não podemos tirar Deus desse lugar de grandiosidade para trazer Ele para perto de nós. Mas o que Jesus vem revelar a nós é que Deus quer se relacionar comigo e com você, como um pai se relaciona com seu filho, como um filho se relaciona com seu pai. E Jesus, a expressão exata de Deus, da revelação do Pai, Jesus então diz: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. O texto que nós lemos, 1 João 3:1, mostra que esse amor e essa revelação de Deus é por causa do seu grande amor. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato,
seus filhos. Como é que você vê esse privilégio de ser filho de Deus? Como é que você ouve isso? Como é que essas palavras chegam ao seu coração? Quando você lê uma escritura dessa, o seu amor é tão grande que somos chamados de filhos e filhas de Deus, e somos de fato seus filhos. Rafael, você é filho de Deus. Jones, você é filho de Deus. Como é que a gente ouve isso? Atos, você é filho de Deus. Larissa, você é filha de Deus. Como é que você ouve isso? Como é que isso chega no seu coração? Você consegue perceber esse Deus próximo, esse Deus íntimo, esse Deus amigo, esse Deus Pai, se revelando a você? Sim, Deus continua exaltado sobremaneira. Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas, criador do universo. Deus continua sendo todo-poderoso, majestoso, grandioso. Mas agora Ele quer que você o conheça como Pai. Ele quer que você o veja como alguém que está ali, com você, no seu dia a dia, nas suas batalhas, nas suas lutas, nas suas dúvidas. Deus quer que você o veja como Pai. Agora existe uma diferença. Preciso que você passe, Débora, porque aqui realmente não está indo agora. Existe uma diferença entre ser filho de Deus e ser criado por Deus. Há um pensamento em nossa geração, em nossa cultura, de que todos são filhos de Deus, não é verdade? Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é irmão, todo mundo é da família de Deus, né? Não importa o caminho, não importa o credo, não importa a fé, todo mundo é filho de Deus. Mas, queridos, isso não é uma verdade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus com mais detalhe, com uma observação mais profunda, nós vemos que existe uma diferença entre criatura de Deus e filhos de Deus. Todos são criados por Deus. Em Colossenses, Paulo trabalha isso, essa ideia de que em Cristo todas as coisas são criadas, todas as coisas vieram à existência. João também no seu evangelho diz: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus e o recebem em sua vida. Aqueles que creem nele e o recebem, a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o Pai deles. Ou seja, amado, aquele que crê em Jesus, aquele que o recebe em sua vida, este recebe o direito e o privilégio de se tornar filho e filha de Deus. Ou seja, há uma condição para receber Deus como Pai. Há uma condição na nossa vida para fazermos parte da família de Deus. E qual é essa condição? A condição é crer e receber Jesus Cristo, o enviado de Deus. Se você olhar esse capítulo de João, capítulo 1, vai falar sobre o verbo de Deus que se fez carne, Jesus Cristo que encarnou, Deus se encarnando no meio de nós. Ou seja, para se tornar filho de Deus. Isso é o nascimento espiritual, é um segundo nascimento que nós celebramos aqui domingo passado, através dos batismos. Isso é demonstrado através da vida de alguém que crê em Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Você tem essa certeza na sua vida? Você, numa autoavaliação, diria que você é um filho de Deus ou uma criatura de Deus? Você já confessou a sua fé em Jesus? Porque essa é a condição inicial, a primeira e única condição para nós nos tornarmos filhos e filhas de Deus. No Evangelho de João também, se você puder abrir, eu convido você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 8. Jesus, ele
tem uma conversa muito dura com os mestres da lei e os fariseus contemporâneos a ele. Jesus tem uma conversa muito dura, porque os fariseus e os mestres da lei, como todo o povo judaico, tinha Abraão como pai, Abraão como o seu ancestral, cujo nome dá origem ao povo hebraico, através de quem o povo é formado, a nação, e de quem vem realmente toda a sua fé em Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, são os patriarcas. E aqui Jesus está discutindo com o povo, com os líderes do povo, para ser mais exato, e a ideia é que eles tinham Deus como, Abraão como pai da nação deles, Abraão como o líder deles e o referencial de vida para eles. E Jesus vai então discutindo o seguinte, no versículo 39, os líderes judeus então respondem, dizem, o nosso pai é Abraão. Responderam eles, então Jesus disse, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim, ou seja, Abraão nunca assassinou ninguém. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Mas Jesus então lhes disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Palavras de Jesus, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Aí no versículo 47, a pessoa que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Palavras duras, não, irmãos? Palavras pesadas, mas aqui fica clara a distinção entre filho de Deus, criatura de Deus, filhos de Deus e filhos do diabo, segundo Jesus, porque o que aqueles homens estavam fazendo, as ações daqueles homens mostravam de quem eles eram filhos. Aqueles homens estavam mentindo, estavam inventando histórias contra Jesus, estavam tentando colocar as multidões contra Jesus. Aqueles homens estavam tramando um plano para assassinar Jesus, e por isso eles estavam mentindo, estavam com maus pensamentos e maus desejos. Então Jesus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estariam procedendo da forma como vocês estão procedendo. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês não iriam usar a mentira como vocês estão usando, vocês não estariam planejando a minha morte, o meu assassinato. É claro que ele não fala isso, mas essa era a intenção que eles estavam intentando contra Jesus. E então Jesus deixa claro que existe diferença entre filho de Deus e criatura de Deus. Nossa filiação, amados, é um ato de amor de Deus para conosco. Se nós somos hoje filhos e filhas, ou se temos a chance de nos tornarmos filhos de Deus, tão somente por causa do amor de Deus, como nós acabamos de cantar aqui. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Porque mesmo sendo eu assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, mesmo sendo fraco, Deus me ama. Não importando a sua condição. Porque na verdade, amados, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi quem? Foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho. Vamos ler juntos? Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e mandou o seu Filho. A prova do grande amor de Deus por mim e por você foi que Ele veio a nós, enquanto nós estávamos perdidos, enquanto nós estávamos totalmente
desiludidos nessa vida. E então Jesus vem para revelar esse amor de Deus, e revelar Deus como nosso Pai. A nossa filiação então se torna um ato de amor de Deus para comigo e para com você. Portanto, amados, essa graça, esse gesto de amor de Deus está ainda à disposição para mim e para você. Deus permanece sendo paciente com a criação, para que mais pessoas compreendam que além de criaturas de Deus, Deus quer fazer filhos e filhas de Deus. E como é que esses filhos e filhas de Deus nascem? Do meio natural? Não, é Deus quem dá a eles esse novo nascimento. Deus foi o próprio Pai deles. Deus quer se tornar o seu Pai, querido, querida. Deus quer que cada pessoa desse universo venha a entender que Ele quer e deseja ser o nosso Pai. Deus deseja que todos sejam salvos, que todos se tornem filhos de Deus. Agora, queridos, para sermos filhos de Deus, ou melhor, para quando somos filhos de Deus, temos alguns privilégios de filhos. Vejam só, alguns desses privilégios que nós temos. O Espírito que vocês receberam de Deus torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus, ou seja, nós recebemos o Espírito de adoção. Quando você crê em Jesus, o recebe em sua vida, se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, você recebe o Espírito de Deus como um primeiro presente, o primeiro privilégio na sua vida de filho e de filha. Um segundo privilégio, nós encontramos intimidade e amizade com Deus. Perceba, nesse texto mesmo de Romanos 8, Paulo, ele expressa que o Espírito de Deus vem ao nosso espírito, e nós então podemos afirmar com fervor a Deus: Pai, meu Pai, ou Abba Pai, em outras versões, Paizinho. Paizinho, isso quer dizer que nós temos intimidade, amizade com Deus. Deixamos de ser servos de Deus, deixamos de ser escravos do pecado, deixamos de ser criaturas divinas e agora somos filhos e podemos desfrutar da intimidade e da amizade de Deus. Um terceiro privilégio como filhos e filhas: nós receberemos a herança da família do Pai. Você agora não é mais um escravo, você não é mais um escravo do pecado, agora você é um filho e tem como herança tudo o que é de Deus, amém? Nós recebemos essa herança, como está registrado em Gálatas 4:7, vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Uau! Uau! Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar a você, filha, a você, filho. Muitas pessoas estão aí pregando, né? O evangelho da prosperidade, que você não pode sofrer porque você é filho de Deus, porque você é filho do rei, que você tem todas as riquezas. E muitas vezes a gente diz não para essa mensagem, porque realmente ela é pregada numa perspectiva muito maliciosa, de apego às riquezas, de apego à herança aqui nessa terra, como se aqui fosse o nosso fim de todas as coisas. Mas, amado, imagine você, realmente é filho de Deus, você tem como herança tudo que Ele tem para te dar, tudo que Ele planejou para os seus filhos. Deus, Ele deseja derramar sobre a sua vida, para a sua família, para a sua vida emocional, para a sua criação dos seus filhos. Deus, Ele tem uma multidão de bênçãos para você, Ele tem muita coisa boa para os seus filhos e filhas, como qualquer pai. Ou seja, que grande privilégio que nós temos de fazermos parte da família de Deus. Nós receberemos a herança da família de Deus. Os filhos também são aperfeiçoados, como filhos, seremos aperfeiçoados. Você pode ler comigo esse texto? Meus amigos,
agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos. Veja bem, há tanta coisa que Deus já nos mostrou como filhos, mas o que Deus está dizendo nessa palavra é que existe muito mais a ser desvendado para aqueles que creem em Jesus. Existe muito mais para ser mostrado a cada um daqueles que creem em Jesus e se tornam filhos e filhas de Deus. Ainda não sabemos o que vamos ser, ou seja, é um mistério. É um mistério aquilo que Deus tem preparado para nós, amados. Aquilo que Deus tem reservado para cada um dos seus filhos. O que nós sabemos é que ficaremos parecidos com Jesus. Ou seja, a plenitude de Deus que estava em Cristo, nós teremos semelhança com isso. Nós seremos parecidos como Jesus. Agora, esses são os privilégios, porém existem também responsabilidades. Para todas as coisas na vida existem privilégios, direitos, também existem responsabilidades, existem deveres que qualquer membro de família precisa exercer, não é verdade? Todos nós que somos aqui somos filhos e sabemos que também temos responsabilidades com a nossa família. E na família de Deus não é diferente. O filho precisa saber e viver no status de filho. Você não pode viver de qualquer maneira na sua casa. Existem regras, existem normas, existem leis, horários, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, existem limites. E na família de Deus também. Nós precisamos viver, queridos, como filhos e filhas, não como bastardos, não como escravos, não como servos escravizados, não. Nós precisamos viver com a mentalidade de quem já é filho e filha de Deus. 1 João 3,3 que nós lemos também, diz: e todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Ou seja, a vida do filho de Deus precisa expressar a pureza de Deus. A vida de uma filha de Deus precisa expressar o caráter do pai. O filho se parece com o pai. Lembra de Jesus? Vocês não são filhos de Abraão, porque se fossem, vocês não fariam essas coisas. Por quê? Porque o filho faz aquilo que o pai faz. O filho repete as atitudes do pai, sejam boas ou ruins, como nós ouvimos aqui hoje pela manhã, com o pastor Juarez. Por isso a importância do nosso exemplo como pais e também como mães, porque os filhos fazem o que nós demonstramos a eles. E como Deus é puro, Deus é santo, nós precisamos viver também como santos de Deus, filhos de Deus. Essa é uma responsabilidade que todo filho de Deus precisa carregar em suas vidas. E também o compromisso com a nova família. Paulo também diz aos Efésios: peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Ou seja, amados, quando Deus nos chamou, quando Deus veio a nós, quando o Pai estendeu os braços e nos trouxe para a família, quando Deus nos recebeu e nos aceitou com grande amor incondicional, Ele tinha um plano para as nossas vidas. Ele tem um modo de vida, um modo dos seus filhos viverem, um modus operandi da sua família. E é isso que Paulo está dizendo: vocês precisam viver de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Nós precisamos, amados, entender que se somos filhos e filhas de Deus, precisamos viver com um compromisso com a nossa família. A velha família do pecado, as velhas atitudes no pecado, numa vida de criatura de Deus, longe de Deus, essa vida precisa ficar para trás. E uma nova vida, da nova família, do nosso novo pai, essa nova vida precisa ser estabelecida na vida dos filhos e filhas de Deus. E existe uma maneira como agrada a Deus, existe um modo de acordo com o qual Deus nos chamou, e é dessa forma que nós precisamos
permanecer como filhos e filhas. Queridos, existem muitas pessoas que vivem nas igrejas, enganadas, se enganando, achando que estão vivendo como filhos de Deus. Mas quando você olha para a vida, você percebe que características, palavras, atitudes não espelham o Pai que eles creem, o Pai que eles dizem ter. Infelizmente, uma das coisas que mais prejudicam a mensagem do Evangelho é a vida de cristãos que se dizem, levam o nome de Cristo, mas que não vivem na prática os ensinamentos do Senhor. O que mais prejudica o avanço do reino, o avanço da mensagem do Evangelho de Cristo, é o mau testemunho de homens e mulheres que se dizem filhos e filhas de Deus, mas que no seu dia a dia vivem como pessoas que não demonstram ter Deus como Pai. Veja bem, parece que são órfãos no meio de uma família cujo Deus é o Pai, porque vivem totalmente de forma diferente da que Deus propõe. Vivem totalmente de forma irresponsável com a família de Deus. E aqui nós temos uma diferenciação entre aqueles que parece que são órfãos e aqueles que de fato são filhos. Os órfãos se sentem só, falta uma intimidade vital, diária com Deus, é muito preocupado consigo mesmo. Já o filho, ele tem uma segurança crescente de que Deus é realmente seu amado Pai Celestial. Aqueles que não são filhos, vivem ansiosos com necessidades sentidas, necessidades de amigos, de dinheiro, algo doentio, quero dizer. A fala dessa pessoa é: eu estou sozinho, ninguém se importa. Essa pessoa nunca está bem. Porém, aqueles que são filhos de Deus, eles confiam no Pai, têm uma confiança que cresce dia a dia no amor paternal. Essa pessoa vive livre de preocupações. Aqueles que não são filhos, vivem uma vida baseada no fracasso e sucesso. Quer parecer bom a todo custo, é orientado para a performance. Mas os filhos, eles aprendem a viver numa consciência diária de que sua vida é uma sociedade com Deus. Não se sente amedrontado. Aqueles que não são filhos, sentem-se condenados, culpados, o tempo todo, se sentindo indignos diante de Deus e das pessoas. Os filhos de Deus se sentem amados, perdoados e totalmente aceitos, porque reconhecem que os méritos de Cristo o cobrem totalmente. Os que não são filhos têm uma fé frágil, muito medo e nenhuma habilidade para confiar em Deus. Sempre fica pensando: tenho que acertar nisso, eu tenho que consertar aquilo. Os filhos vivem confiando diariamente no soberano plano de Deus para a sua vida, sabendo que este plano é sábio, amoroso, o melhor que Deus pode oferecer àqueles que são filhos. Os que são órfãos trabalham com um forte senso de obrigação, trabalho duro sempre, mas vivem esgotados. Pessoas que vivem no fazer, vivem como órfãos, como se não tivesse Deus, como se não tivesse um Pai. Trabalham duramente, mas vivem esgotados. Aqueles que são filhos têm a oração como o primeiro recurso e dizem: vou perguntar primeiramente ao meu pai, ao meu papai, meu paizinho. Os órfãos são rebeldes diante de Deus e dos outros, frequentemente é frio e de coração duro. Os filhos têm a coragem de ser submisso, têm um coração quebrado e contrito. Conseguem ver as diferenças, aquilo que se parece mais com Deus, aquilo que não tem nada a ver com Deus. A rebeldia não tem nada a ver com Deus, a coragem de ser submisso diante dos outros e das situações, isso tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver com Jesus Cristo. Os órfãos, eles são autoconfiantes, mas desencorajados, derrotados, sem o poder do Espírito Santo. Aqueles que
se sentem como filhos e são de fato filhos, estão confiando em Cristo e encorajados nele dia após dia, porque o Espírito Santo está trabalhando em suas vidas. E por fim, aqueles que não veem Deus como Pai, aqueles que não conseguem desenvolver esse relacionamento e parecem órfãos, eles murmuram o tempo todo, são ingratos diante de Deus e dos outros, precisam humilhar os outros, demonstrar um espírito amargo e crítico. Aqueles que são filhos confiam no Santo Espírito para guiar sua palavra para adoração, edificação, gratidão e encorajamento. Os órfãos estão sempre se comparando com outros, seus sentimentos variam do orgulho à depressão. Já aqueles que são filhos estão firmemente fundamentados em Cristo. O seu valor pessoal vem do sangue de Jesus. Sua justiça não está fundamentada em ação humana. Desculpa, mas tem o último, Débora. Os órfãos quase não oram. A oração é seu último recurso, quando tudo mais falha. Ora frequentemente em público, mas raramente na vida privada. Os filhos fazem da oração uma parte vital do seu dia a dia. Oração não é limitada ao momento devocional. Tem prazer em falar com o Pai. Flui numa conversa diária com Deus. Os órfãos são autocentrados. Eles dizem, se eles vissem as coisas da forma como eu vejo, entenderiam, né? O foco está na pessoa, naquela pessoa. Tenho profunda necessidade de estar no controle de toda a situação, na sua vida e na vida dos outros. Já os filhos têm sido controlados por Cristo. Ministra no poder do Espírito Santo, não na força da sua carne. Com quem você se parece mais? Como um filho, uma filha de Deus? Ou como uma pessoa órfã de Deus? Órfã de pai? Nós temos que responder essa pergunta. Porque como eu comecei essa palavra, nós só podemos fazer parte dessa família quando nós cremos e recebemos Jesus Cristo como o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho. A estes, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quero convidar o grupo para assumir aqui, nós vamos cantar uma última canção. Enquanto nós cantamos essa canção, será o tempo que você terá para refletir, para meditar a respeito disso que nós falamos nessa noite. Você se percebe mais como filho ou como uma pessoa sem Deus como pai? Você sente a paz de ter um pai no seu coração, te conduzindo, te guiando? Ou você é como aquela pessoa que não tem paz no coração? É como aquela pessoa que está ainda procurando ser encontrada por alguém? Deus já veio a você. Deus já veio a nós. O seu amor já alcançou as nossas vidas. Nós precisamos agora reconhecê-lo como Pai, reconhecer Jesus como Filho de Deus, e assim fazer parte dessa família espiritual, essa família de Deus, que tem Pai, que tem Deus como Pai. Vamos cantar essa canção? O teu amor me alcançou, o teu olhar me conquistou, a tua voz me encheu de alegria. Com novo óleo me ungiu, com linho puro me vestiu, com joias me cobriu, Senhor. Meu desejo é te adorar, meu amado. Meu maior prazer é te louvar, Jesus. Meu coração alegre
explode de tanta paixão, e gera em mim uma nova canção, e canto por causa do teu amor. Minha paixão cresce quando em adoração sinto o afago do meu coração, e danço por causa do teu amor, por causa do teu amor, por causa do teu amor, por causa do teu amor. Você entendeu a diferença que existe entre ser criado por Deus e se tornar filho de Deus? Você entendeu que para se tornar um filho de Deus é preciso crer e receber Jesus como um enviado de Deus? Se você nessa noite tem ouvido essa palavra e algo novo tem despertado em seu coração, se você tem nessa noite compreendido essa diferença e você se deu conta de que você nunca afirmou publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que você acredita nele, que você crê no projeto de Deus para a sua vida, eu quero te dar a oportunidade nessa noite de fazer essa decisão publicamente, de expressar publicamente que Deus é o seu Pai através da sua fé em Jesus. E para isso eu quero convidar você para levantar uma das suas mãos aí no seu lugar. Se você está entendendo nessa noite que você até hoje tem sido uma criatura de Deus, mas que a partir de hoje você quer ser filho de Deus, filha de Deus, levanta a sua mão aí no seu lugar. Faça essa decisão nessa noite. Levante a sua mão se você nessa noite tem tido esse entendimento. Amém. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe. A senhora está confessando aqui publicamente que a senhora crê em Jesus. Amém? Deus faz a senhora filha de Deus nessa noite, porque essa é a promessa de Deus. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém quer ter essa certeza de que é um filho, uma filha de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus? Levante a sua mão. Se você tem tido essa compreensão nessa noite, quer tomar essa decisão, coloque a sua mão bem alto agora. Expresse a sua fé em Jesus. Torne-se uma filha de Deus, um filho de Deus. Você quer fazer essa decisão? Faça como essa senhora. Levante a sua mão. Amém. Amém. A senhora pode chegar aqui à frente um pouquinho? Quero orar com a senhora. Se mais alguém deseja fazer como ela, deixe o seu lugar, venha cá para nós orarmos juntos agora. Quero te receber aqui como um irmão na família de Deus. Temos Deus como Pai, e todos nós somos conhecidos como irmãos em Cristo, amém? Cá, Ângela, mais alguém quer se unir a essa família? Mais alguém deseja tornar-se um irmão na fé em Cristo Jesus? Vem cá, se você deseja fazer essa decisão nessa noite. Se não houver, eu quero convidar então todos para se colocarem de pé, para nós orarmos em agradecimento a Deus por ser um Pai tão bom, tão generoso, tão grandioso. Ó Deus, nós queremos expressar a nossa alegria em fazer parte do Teu povo, em sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio a nós com um gesto de amor. Enquanto nós estávamos perdidos em nós mesmos, o Senhor veio a nós e nos fez filhos e filhas. O Senhor revelou o Teu amor em Cristo Jesus, e como essa senhora está fazendo, um dia nós também já fizemos a nossa decisão, a nossa escolha, e nós, Senhor Deus, não nos arrependemos, porque tem sido tão bom caminhar com o Senhor. Tem sido tão bom, Paizinho, olhar para Ti a cada dia e receber do Senhor a provisão, o cuidado, o Teu amor, a Tua graça.
Obrigado, Pai. E como nós cantamos, dá vontade de dançar, dá vontade de cantar, dá vontade, Senhor Deus, de te dar um abraço, de tão maravilhoso que é o Senhor para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor revelou-se a nós como paizinho, como papai, e nós queremos desfrutar dessa intimidade, Senhor. Nós não queremos nos sentir como filhos órfãos, mas queremos nos sentir como filhos, de fato, como o Senhor assim fez em nós. Ó Deus, completa em nós a tua obra, e nos torne, Senhor Deus, como Jesus. Nós queremos espelhar o Senhor, o teu caráter, como filhos de Deus. Queremos ser como tu és. Abençoe essa irmã, Senhor Deus. Tu sabes da sua decisão. Tu sabes, ó Deus, o que ela tem se decidido a fazer nessa noite. Ela está confessando que crê em Jesus como seu Salvador, o seu irmão mais velho. E a tua palavra nos diz que o Senhor torna todos estes filhos e filhas de Deus. Então, Senhor Deus, nós cremos que o Senhor está operando esse milagre, dando a ela os privilégios de filha. E o primeiro privilégio, que é o Espírito Santo do Senhor, nós suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor derrame e batize a Tua filha com Teu Espírito, para que ela venha permanecer na Tua presença, vivendo com status de filha de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Vão todos em paz. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, ao nosso Pai amado. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana na presença do Pai.